Bom dia! 15 de maio, gente, olha a nossa live aqui. Essa semana com um novo tema. Essa semana nós vamos começar com um novo tema. Deixa eu colocar aqui, fixar no comentário. Bom dia, Ana! Bom dia, querida! Bom dia, Jussi! Bom dia! Já vou fixar aqui no comentário. Hoje o tema da semana, não é? Porque nós vamos escolher um tema toda semana e ao longo da semana nós vamos discorrer sobre isso. Bom dia, Doso, lá da Livraria Avenida. Bom dia, bom dia. Olha só, essa semana passada nós falamos sobre o quê? Sobre os relacionamentos, não é? Ale, bom dia, vamos chegando, vamos entrando aqui. Josi, bom dia, bom dia. Gente, 15 de maio já, metade do mês, né? Metade do mês e quase metade do ano, gente. Olha só, o que nós fizemos até agora, né? O que nós fizemos até agora? Gente, nós precisamos ter muita consciência de como nós somos, como nós estamos, para nós podermos mudar a nossa rota, certo? Então, semana passada eu falei sobre nossos relacionamentos. Relacionamento com pais, com filhos, com esposo, com esposa, relacionamento para quem quer um novo relacionamento, né? Falei, sexta-feira foi top. Você acredita, me ligaram pedindo aquela live e como não ficou gravada, perdeu, né? Ai, Nícia, a tua live foi tão maravilhosa, teve fulana que pediu, você não pode liberar? Eu falei, não posso, amiga, não posso porque é para honrar quem tá aqui naquele momento. E foi top, quem quer um novo relacionamento, né? Quer dizer, foi tudo muito bom, graças a Deus. Tive feedbacks muito positivos. Mas olha só, essa semana nós vamos falar sobre sentimentos tóxicos. Nisso, quais sentimentos? Raiva, medo, inveja. Então nós vamos falar de tudo um pouquinho. Nós vamos falar ali sobre angústia, ciúme, vergonha. Tudo isso nós vamos falar durante essa semana. Então se prepara aí, sempre pega o caderninho, né? Pega o caderninho para anotar. Gente, meu cabelo hoje ele acordou, não sei que jeito, olha isso. Hoje eu tô olhando ali pela mania de cabeleireiro, né, gente? Que é tudo perfeito, meu cabelo está assim, ó. Bom dia, Vanessa, bom dia. Olha só, nós vamos falar hoje sobre relacionamentos. Ó, tô lá na semana passada, sentimentos tóxicos. Que todos nós temos, todos nós temos, em maior ou menor intensidade, nós temos alguns sentimentos tóxicos e nós precisamos ir curando isso para que nós possamos, lembra de quando eu falei da identidade? A identidade, para que nós possamos encontrar nossa identidade, também nós temos que trabalhar os nossos comportamentos, os nossos sentimentos também. Então hoje nós vamos falar dos sentimentos, tá? E nós vamos trabalhando isso ao longo da semana para mudar esse sentimento, mudando o nosso comportamento. Então vamos lá. Tem uma ferramenta que eu amo muito dentro do processo de coaching, que chama Mapa dos Sentimentos Tóxicos. Só que é uma ferramenta bem complexa, né? Eu precisaria aqui ter com vocês umas 2 horas para falar dessa ferramenta, então eu vou dizendo ao longo da semana como que nós vamos fazer para vocês conseguindo trabalhar esses sentimentos tóxicos e eu já quero ajudá-los durante a semana. Então quem pegar desde o começo da semana vai entender a ferramenta, quem não pegar não vai entender, né? Porque a ferramenta ela tem uma sequência. Eu tô até com uma aqui bem rabiscada, que a minha tá toda rabiscada. Aqui eu mexi aqui, mas é uma ferramenta, quer ver? Gente do céu, cadê? Ah não, vou catar essa daqui que não tá rabiscada. É uma ferramenta enorme, olha isso. Ela tem 2 páginas, então eu quero trabalhar um pouquinho com vocês. Nem sei porque que eu peguei 2 páginas aqui, né? 2 ferramentas, mas eu tô com uma toda rabiscada que já comecei a me mexer nela aqui. Então eu quero trazer para vocês é uma ferramenta que eu aplico dentro do processo de coaching, gente. Bom dia, Amanda! Bom dia, gente, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, então. Gente, todos nós temos o quê? Sentimentos negativos, certo? Infelizmente, nós temos sentimentos bons e nós temos sentimentos que não são tão bons assim. Mas por que eu sinto isso? Por que às vezes eu não quero sentir isso e eu sinto? Então, por exemplo, gente, não sei vocês, tá? Tô falando da Anice e eu vou falar da minha experiência.
Quem aqui já sentiu raiva? Se quiser levantar a mãozinha no chat ou colocar eu, coloca aí. Gente, a raiva, a Júcia eu sei que sente, né, Júcia? Porque você me falou semana passada ali que a gente fica com raiva e o dominante, a emoção mais forte do dominante, para quem tem um perfil dominante, é a raiva. E meu coração e meu fígado, né? O fígado é considerado na medicina chinesa o coração. Meu fígado vivia intoxicado, gente, a ponto de eu precisar tomar remédio por conta das minhas emoções. E esses dias, o Marcelo, ele vem aqui para fazer a osteopatia comigo e ele falou, Nice, você tá com um probleminha no fígado. E, né, ele manipulando, ele mexendo nos pontos, ele falou assim, eu falei, gente, eu não bebo. Eu gosto de uma comida gordurosinha, mas não a ponto de intoxicar meu fígado. Ele falou assim, amiga, como é o segundo coração, você tá sentindo raiva. Eu falei, meu Deus do céu, vamos lá descobrir por que tá vindo essa raiva. Porque vem. E aí agora eu tô reverberando aqui do que eu tô com tanta raiva. E eu já tô me descobrindo, né? Tô descobrindo aqui por que eu tô com tanta raiva. E tem algumas situações, eu tô passando por umas situações que tá me trazendo à tona esse sentimento. Então o que eu preciso? Preciso trabalhar esse sentimento, entendendo que essa raiva tá vindo de alguma coisa, para eu não sentir, porque senão tá intoxicando o quê? O meu fígado. Olha para vocês verem. A raiva, ela atua diretamente no fígado. Gente, vocês sabiam disso? Quem é que sabia disso, gente? Coloca aí sim, não tinha nem ideia, coloca aí, eu quero participação de vocês aqui no chat. A raiva, ela é um sentimento completamente destrutivo. E não por coincidência, eu estava lendo semana passada, de novo, mais um trecho sobre a raiva, e eu anotei várias coisas aqui, olha, nesse livro, Salomão, o homem mais rico que já existiu, porque eu vou lendo o livro aos poucos, e eu estou finalizando já, e eu estava lendo sobre o quê? Raiva. Falei, gente, vou começar falando na semana sobre raiva, porque é um sentimento muito destrutivo, e eu sei que é, porque eu já senti muita raiva, muita, gente, vocês não têm noção o nível meu de sentimento de raiva. Por tudo aquilo que eu já vivi na infância, que eu já contei pra vocês, eu tinha raiva do meu pai, eu tinha raiva da minha mãe, eu tinha raiva do meu irmão, eu tinha raiva dos meus ex-maridos, eu tinha raiva de todo mundo. Sabe um cão raivoso? Eu era exatamente isso. Por quê? Porque primeiro que é a emoção mais forte em mim. É, infelizmente, a emoção mais forte. Então eu ficava com raiva de tudo e de todos. Não dava certo alguma coisa na minha vida, raiva. Mas, na verdade, essa raiva, ela vem lá da infância, de pessoas, de situações, e ela vai, o quê? Se eu não vou trabalhando isso, ela vai se sobrepondo e vai, no caso, somatizando também. Então, ela vai aumentando, se sobrepondo, ou seja, raiva vai aumentando, e ela vem somatizando, ela vem para o meu corpo, que no caso, vem para o fígado. Um dos pontos de descarrego de raiva, como o Marcelo falou, é o fígado. Ou seja, mesmo que você não beba, mesmo que você não come nada gorduroso, se você tiver raiva, você está intoxicando o teu fígado. Ou seja, você está se matando. Gente, olha, é muito sério isso. Bom dia, Rosângela. A raiva, ela nos mata. Porque o fígado é um órgão importantíssimo. Deus criou tudo maravilhoso, né? Deus criou tudo concatenado, tudo junto, tudo, um órgão depende do outro. E o fígado, ele é o que absorve a raiva. Então, se você está com problema no fígado, eu lembro que uma vez, quem é de Terra Boa vai entender. Quem é de Terra Boa vai conhecer. Eu lembro que eu fui na farmácia do Pesote, lá em 1900 bolinha. Bom dia, Juliane. Juliane, não é? Perdão. Eu fui na farmácia do Pesote e falei, Pesote, eu tô com assim, eu tô passando mal, sabe? Eu falei, parece que eu tô grávida. Na época eu falei pra ele, parece que eu tô grávida, eu tô com estômago ruim e não tô grávida. Eu falei, tô com estômago ruim, boca amarga, sintomas do fígado, né? Eu falei assim, eu não bebo, então eu não tenho por que estar com esses sintomas, não comia carne gordurosa, então eu falei, eu não sei, tem uma disfunção. Ele falou assim, toma comprimidos de alcachofra para desintoxicar teu fígado. Eu falei, mas meu fígado? O que meu fígado tem a ver? Hoje faz sentido. E eu tomei realmente comprimidos de alcachofra, natural, e me auxiliou. Mas hoje eu sei que essa raiva vinha, e que
Esse mal-estar no fígado, hoje eu sei que vinha da raiva que eu sentia. Porque eu sentia muita raiva, gente. Muita. O meu nível de raiva era assim, acho que se eu mordesse alguém, a pessoa morria. Porque eu não sabia tratar. Depois que eu comecei a tratar minhas emoções, melhorei. Só que eu ainda sinto raiva. Nisso, o que tem de errado sentir raiva? O importante é o que você faz com o que você sente. Sentir, talvez, se você não sabe o da onde está vindo, você vai sentir. Agora, quando você aprende de onde vem a raiva, você já começa a bloquear, inclusive, o sentimento. Você evita de sentir raiva. Por quê? Porque quando você toma consciência que você tem um sentimento tóxico, estou falando aqui hoje da raiva, mas nós vamos falar do medo, nós vamos falar da angústia, da insatisfação, da inveja ao longo da semana. Mas estou trazendo hoje especificamente a raiva. Quando você tem, vou até colocar aqui, deixa eu colocar aqui, vou fixar para quem entrar já saber, cadê? Vou fixar também aqui, vamos ver se eu, ali, fixei também, raiva, né? Então, nós estamos falando sobre a raiva hoje. Quando eu sei que eu sinto isso e racionalmente eu decido mudar. Lembra? Não é consciente, é emocional. Só que a partir do momento que eu tenho autoconhecimento, que eu descubro que eu tenho esse sentimento, eu decido, aí sim entra a razão, eu decido não sentir mais. E aí eu coloco outro sentimento. É assim, Nice? É desse jeito que funciona. Gente, o coach é maravilhoso. O coach é maravilhoso. Por quê? Porque eu preciso entender a minha emoção para racionalmente eu mudar. Por quê? Não é racional eu sentir raiva, é emocional. Só que a partir do momento que eu descubro que eu tenho esse sentimento, eu racionalmente decido mudar, como o perdão, como o amor. Lembra que eu falo para vocês? O amor não é sentimento, o perdão não é sentimento, é decisão. Só que para eu decidir fazer alguma coisa, eu tenho que saber que eu tenho essa coisa. Gente, é maravilhoso fazer o processo de coach. Vocês não têm noção o autoconhecimento que eu trouxe para mim. Vocês não têm noção o que eu trouxe para mim a partir do momento que eu decidi me conhecer. Vocês não têm noção quanto que a minha vida melhorou. Mas eu ainda, como eu falei para vocês no começo da live, eu ainda sinto raiva. E essa semana eu tava aqui reverberando. Eu falei, gente, por que eu tô com essa raiva? Por que eu tô com o fígado de novo intoxicado? Né? Que o Marcelo veio fazer a manipulação aqui na osteopatia e ele foi ponto por ponto, nisso aqui o teu fígado não tá legal. E de fato eu tava sentindo esses dias estômago alto, não é, sabe quando você fica com o estômago alto, parece que fica ruim, ele falou, não é o estômago, ele falou, é o fígado. Então, como é um órgão que fica muito próximo e ele pega ali uma parte toda, ele tá ligado ao estômago, então aí ataca o estômago por conta do fígado. Olha que doideira. E aí a pessoa vai no médico, o médico entope de remédio, mas a pessoa precisaria só trabalhar a emoção. Olha só. Hoje nem comprimido de alcachofra eu tomo mais. Hoje eu trabalho a minha emoção. Então eu preciso entender. Vocês estão entendendo, gente? Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando aqui sobre os sentimentos? Esses sentimentos, eles destroem a nossa vida. Esses sentimentos negativos, eles são a base da nossa cadeia imunológica. Os sentimentos, presta atenção. Os sentimentos são a base da cadeia imunológica. Os sentimentos são a base da cadeia imunológica e vão dizer onde que você vai estar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Sabe aquela coisa, nossa, fulano morreu, fulano tá tão doente. Aí você vai olhar o histórico, ele começou a adoecer lá atrás. Então eu vou repetir para vocês. Os sentimentos são a base da cadeia imunológica e eles vão dizer onde você vai estar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Então, quando você vai ao médico e você não está bem, você vai verificar lá atrás o teu histórico, a base está nos sentimentos. Aquela doença, ela muitas vezes, 90, 99% das vezes, é emocional. Gente, é muito sério quando a gente fala, eu vou no psicólogo, vou no coach. Pra quê? Pra eu ter saúde. Olha que loucura.
Porque se os sentimentos são a base do seu sistema imunológico, os seus sentimentos são a base dessa cadeia, não é, perdão? Os sentimentos são a base da cadeia imunológica e vão dizer para você onde você vai estar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então por que não tratar os sentimentos? Porque as pessoas acham que sentimentos, que você trabalhar num processo de coach é frescura. Não é frescura. É saúde, é você ter saúde, é você ter inteligência emocional para entender onde que eu quero estar. Aos 40, aos 50, aos 60 anos. Porque senão você vai adoecer se você tiver sentimentos tóxicos não trabalhados. Olha que doideira. Sidoni, bom dia, meu amigo, que saudade de ti, Angélica, Rosane. Então, nós temos que entender que o nosso sistema imunológico, a nossa cadeia imunológica, na base está os sentimentos. Se eu não trato os sentimentos, o meu corpo ele está vulnerável a doenças. Eu não estou imunizado. Se eu trato os meus sentimentos, eu estou imune a doenças. Se eu trato os meus sentimentos, eu estou imune a ter uma doença mais daqui, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Gente, é sério. Se eu trato os sentimentos, eu estou imunizando o meu corpo. Se eu trato os sentimentos, eu estou evitando ter doenças mais adiante. Então, por isso que é tão importante você tratar os seus sentimentos. Porque fazem parte o quê? Da cadeia imunológica. Eles estão na base. Então, quando eu entendo isso, eu começo a falar, gente, mas quais são os sentimentos mais latentes na sua vida? O meu, eu falei que era raiva, mas e o teu? Qual é o sentimento qual é o sentimento que mais vem para você? Hoje eu estou falando sobre a raiva, mas trazendo mais uma parte geral. Quais são os sentimentos que você mais tem realmente, fala assim, ó, isso aqui faz parte disso aqui, eu tenho sentido com muita frequência. É raiva? É ódio? É inveja? Bom dia, Wagner, meu querido, lembrei tanto de ti ontem, Wagner. Lembrei de você ontem, amigo. Rezei por você ontem. Né? Ontem foi um dia especial. E aí você recentemente, né, com a tua situação ali, eu lembrei tanto de você, meu amigo. Mandei lá uma energia positiva para ti ontem. Que Deus abençoe. Nós precisamos marcar aquele almoço. Também lembrei disso, depois falando com a minha filha. Nós vamos marcar aquele almoço aqui em Maringá, lembra? Vamos marcar, gente, antes que fica frio demais, porque depois eu não consigo ir. É muito frio, eu não saio de casa. Muito frio, eu sou igual o urso. Eu hiberno. Vamos lá. Então, quais são os sentimentos mais frequentes para você? Eu quero que você já vá raciocinando, você já vá trazendo para você raiva, é ódio, é insatisfação, é angústia, é medo, é rejeição, sei lá, vergonha, ciúmes. Qual o sentimento que você tem mais frequentemente? Bom dia, querido, fica com Deus, viu? Um dia abençoado para ti, para todos que estão aqui na live, né? Então, esse sentimento, ele vai inflamando dentro de mim. Esse sentimento vai inflamando dentro de você. Esse sentimento que não é tratado, ele vai infeccionando. Sabe uma ferida que fica... Vamos combinar o dia aí, amigo. Vamos combinar depois lá no Zap Zap. Vamos combinar o dia pra gente ir, tá bom? Vamos lá. Então, qual é o sentimento mais frequente que você tem? Qual é o sentimento que está intoxicando você? É a raiva? Inveja, insatisfação, angústia, medo? Qual é o medo? Qual é o sentimento? Eu quero que você, depois no final da live, eu vou falar sobre isso para você começar a identificar esses sentimentos. Porque muitas vezes nós não paramos para pensar. Muitas vezes nós vamos levando, vai deixando. Então você está inflamando o teu corpo. Você está inflamando, intoxicando o teu corpo com esse sentimento. Então, você precisa identificar o sentimento. Você precisa identificar o sentimento para depois você poder tratar. Aquilo que não é descoberto, não é aquilo que não vem à tona, como que eu vou tratar? Se eu não sei que eu tenho isso, como é que eu vou tratar isso? Bom dia, Sandra. Por que tem muitas pessoas que com câncer, no caso de um câncer, a pessoa, eu não vou no médico porque eu tenho até medo. Quando vai, o negócio já está de uma situação que não tem mais cura, não é?
E a mesma coisa os sentimentos. Se você não descobre qual é o sentimento que está te infeccionando, que está te inflamando, como você vai tratar? E pior, se você nem acha que são esses sentimentos que estão te tornando uma pessoa vulnerável, piorou, não é? Porque, gente, eu nem sabia que os meus sentimentos me trariam dor no fígado, por exemplo, a raiva. Eu não sabia que determinados sentimentos poderiam destruir a minha cadeia imunológica. Hoje é que eu sei, eu procuro tratar. Então, como eu disse para vocês essas semanas, eu estou vivendo um momento, já tem uns 20 dias ou mais que eu estou vivendo um momento que eu preciso tomar uma decisão. E nesse momento a raiva vem muito forte para mim. A raiva é um dos sentimentos que mais forte vem, só que aí eu identifico e já começo a tratar. E já começo a comunicar de forma diferente, tá? E aí eu decido trazer outros sentimentos para mim. Então, eu disse para vocês que os sentimentos são a base da cadeia imunológica, que precisa ser tratado. E eu quero ler um pedacinho para vocês aqui sobre a raiva. Olha só. Aqui que está no livro, Salomão, o Homem Mais Rico que já existiu, está lá na página 121. O poder da raiva. A raiva, agora vou trazer, deixa eu fazer uma leitura aqui, depois eu vou explicar para vocês. A raiva, ela começa como uma chuva fina e se torna uma tempestade violenta. Olha só. A raiva, se não for tratada, ela pode destruir a sua felicidade pessoal por certo período ou por toda a sua vida. Olha só. A raiva, ela pode destruir a sua felicidade pessoal por certo período, por toda a vida. Ela é capaz de acabar com relacionamentos em casa e no trabalho. Lembra que eu falei que eu estourava? Vinha a raiva, eu gritava, eu brigava, eu esbravejava. Então, vinha essa raiva, eu botava para fora, descontava em quem fosse. E realmente acabou com muitos relacionamentos meus. Acabou, inclusive, com os casamentos, né? É o sentimento que mais... Olha isso, gente, isso aqui... Tá dado aqui no livro, tá? Não sou eu que tô falando. É o sentimento que mais acarreta divórcios e destrói relacionamentos de todos os tipos. Por que eu quis começar com a raiva? Eu poderia ter começado com qualquer sentimento, mas ela é um sentimento destrutivo. Destrutivo, não que os outros não sejam, mas a raiva, essa raiva ela vem numa crescente, como ele disse aqui, começa com uma chuvinha fina e vai aumentando, vai aumentando. Vocês já perceberam que pessoa, de repente, ela vai lá, ela mata, num acesso de raiva? Deu um acesso de raiva na pessoa, ela faz coisas que ela não faria no seu estado de consciência normal. Porque a raiva, ela toma conta, ela vem... Quando a pessoa começa a sentir, se tem uma outra pessoa, se ela está brigando com uma outra pessoa, e vem numa crescente, potencializa a ponto de pessoas matarem por conta de um acesso de raiva. Mas existe também essa raiva que ela vai matando aos poucos. É uma briga todo dia, é uma briguinha todo dia, é uma briguinha, e ela vai matando os sentimentos, vai matando o relacionamento, vai matando esse relacionamento aos poucos. E a pessoa às vezes não percebe. Como nós falamos em relacionamento semana passada, então a raiva é um dos grandes fatores de divórcio, de término de relacionamentos, porque ela vem às vezes meio numa crescente. Às vezes a pessoa não tem aquele acesso de raiva grande, mas ela vem aos poucos. E vem contaminando, te contaminando, intoxicando o teu fígado. Bom dia, Giovânia. Intoxicando o teu fígado, como eu falei já no começo da live, te matando aos poucos e você nem percebe que você está se tornando refém dessa raiva. Refém desse sentimento que só vai intoxicando, matando, acabando com a tua saúde e acabando com os teus relacionamentos. Gente, alguém está se identificando aqui? Alguém que sente muita raiva? Não precisa se manifestar se não quiser. Se quiser, ok, vão participar aqui. Nós temos que aprender a lidar com a nossa raiva, porque, como eu falei, eu vou sentir, mas eu vou sentindo cada vez menos quando eu aprendo a tratar essa raiva. Quando eu trabalho dentro de mim esse sentimento tóxico que está me matando e que está matando as pessoas ao meu entorno, porque está matando as pessoas ao entorno. Então você tem que aprender a entender, eu tenho raiva, sim. O que eu vou fazer para trabalhar essa raiva?
E o que eu vou fazer para lidar com essa raiva enquanto ela não desaparece totalmente. Entende? Então, a raiva, gente, ela potencializa o seu temperamento, Fernanda. Bom dia, Fernanda. A raiva, ela potencializa. Então, aquilo que eu falei para vocês, a pessoa já tem um temperamento explosivo, a pessoa já tem um temperamento, que nem o dominante, ele tem esse temperamento explosivo. Ele fala enfaticamente, ele demonstra muito rápido a sua emoção, a raiva. E quando a raiva vem, quando você tem esse sentimento em você, que não é trabalhado, ele potencializa o teu temperamento. Então, ele vai, você já não, naquele dia você já não tá legal, porque nós somos assim meio de fases, não é? Tem dia que a gente acorda legal, maravilhoso, mas tem dia que, ou então acontece alguma coisa durante o dia que te traz esse sentimento raiva, o teu temperamento somado a essa raiva potencializa. E aí aquilo que eu falei, uma briga no trânsito, de repente a pessoa vai lá, ela bate no carro da outra, meu Deus do céu, se a pessoa num acesso de raiva, quantas mortes que já aconteceram no trânsito, não pelo acidente em si, mas porque a pessoa que teve o seu carro, né, ali, de repente bateu no seu carro, ou às vezes até quem teve o carro batido ali, se ofende, vem esse acesso de raiva. E quantas vezes que nós já vimos pessoas sacar uma arma, pegar um porrete e bater e matar a outra, ou quebrar todo o carro do outro, num acesso de raiva. Então, cuidado, a raiva é um dos sentimentos mais, não que os outros não sejam, mas é um dos sentimentos mais maléficos que existe, se você não trabalhar. Quantas pessoas que às vezes falam, gente, a pessoa era tão calma, de repente, o que ela fez isso? Num acesso de raiva. Nossa, mas a pessoa era tão calminha, tão tranquila. Num acesso de raiva, ela comete um homicídio. Quantas vezes? Comete um crime, às vezes por conta de uma situação que você fala, gente, eu nunca esperei isso dessa pessoa. Então, nisso tá bom, você já falou da raiva, já falou que a raiva é ruim, já falou, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui da raiva. Aqui, deixa eu ver. Raiva gera conflitos aqui. Raiva afasta as pessoas de nós, que foi isso que nós falamos. Diminui a sua autoestima e diminui a autoestima do outro. Gente, por que esse pedaço eu falei para vocês? Olha só. Uma pessoa de pavio curto age com insensatez porque a sua visão e a perspectiva estão distorcidas pela raiva. Ela enxerga de forma distorcida. Ela está tão cega pela raiva que ela enxerga o que ela quer enxergar. Pode alterar, é um sentimento que pode alterar de maneira como nós enxergamos a situação ou a nossa capacidade de ver as palavras ou os atos. Lembra? A raiva cega. Aí a pessoa age de um jeito e você está enxergando de outro. E naquele acesso de raiva você faz o que não deveria fazer. Então, nós reagimos exageradamente. Nós reagimos completamente exagerados. Então, nós temos que olhar, gente, com muito cuidado. Nós temos que olhar com muito zelo para os nossos sentimentos e identificar. Então eu quero que hoje você identifique se você tem raiva. Será que eu sinto isso? Será que eu tenho raiva? Então eu quero que você identifique. Comece a prestar atenção. Se vem essa raiva muito rápido. Ai, mas eu tô com uma raiva, tô com raiva de fulano, tô com raiva de ciclano. E às vezes ele vem numa explosão. Porque geralmente a pessoa que sente raiva, ela acaba explodindo. Ela grita, ela briga, ela reage de uma forma completamente diferente do que seria o normal. Então nós precisamos primeiro identificar essa raiva, tá? Você vai identificar e nós vamos trabalhar mais sentimentos, tá, gente? Nós vamos trabalhar vários sentimentos. Então, tá, identifiquei a raiva. O que eu vou fazer com isso, Nisso? Você vai identificar a frequência dela. Eu sinto raiva quanto tempo? É todo dia? Todo dia? Toda semana, todo dia, quantas vezes no dia? Então, por exemplo, assim, não, todo dia eu passo uma raiva, todo dia eu sinto raiva, eu sinto raiva porque tá sol, porque tá frio, eu sinto raiva porque alguém briga comigo, eu tenho raiva dentro de mim, identificou. Você vai colocar, ver a frequência. Qual a frequência? 7 dias na semana. Eu sinto raiva todo dia. Então, você vai colocar a frequência 7. Tô explicando aqui para vocês a ferramenta. Lembra que eu falei para vocês que ia dar a ferramenta? Olha só, tô trabalhando com vocês essa ferramenta do coach. Identificou a raiva. Eu sinto nisso. Quantas vezes na semana? Aí você vai colocar 7. 7 dias da semana, ok.
Com verdade, gente, com verdade, com humildade, com coragem. Nós precisamos olhar isso daí pra gente com essa humildade, com essa verdade, porque senão você não se cura. Sinto todo dia, frequência vai ser 7. Agora, qual a intensidade? Nossa, eu viro giraia quando eu tô com raiva. Eu fico muito pé da vida. O meu nível é 10. Tá? O que é? A intensidade é de 0 a 10. A frequência é de 1 a 7. Por quê? A frequência é a semana. A intensidade é a altura, digamos assim, que você tem dessa raiva. Então tá, a intensidade de 0 a 10. Então digamos que você tem aí a intensidade 7 vezes na semana. Aliás, a frequência 7 vezes na semana. E a intensidade 10 vai ser 70, gente. Vai ser 70, porque você vai multiplicar 7 vezes 10, 70. Aí você vai descobrir a intensidade dessa raiva. Só para vocês entenderem, tá? Então, alguém tá pegando aqui? Cacá, bom dia, bom dia. Pegaram isso daí? Eu quero só que vocês vão anotando. Eu vou dar isso aqui, gente, ao longo da semana. Então, você vai ter que assistir a live até sexta-feira para você depois ver o resultado disso daqui. Anotou isso? Tá. Gente, acima, quem tiver acima de 60, disfunção ou morte. É disfuncional. Se você tiver um nível muito alto de raiva, você pode procurar ajuda. E qualquer sentimento que nós falarmos aqui durante a semana, você pode procurar ajuda. Porque a disfunção é tão grande, porque existe aqui, vou trazer para vocês, só para vocês entenderem, ó. Se o fator e a intensidade multiplicados der de 1 a 20, a manifestação é circunstância indiferente, é normal. É um sentimento que vem. De 20 a 40 já gera angústia. De 40 a 60, prejuízos claros. E de 60 a 80, disfunção ou morte. Para vocês entenderem o quão é importante vocês trabalharem os seus sentimentos. E ao longo da semana eu vou trabalhar outros sentimentos. Hoje eu dei essa introdução geral. Falamos sobre a raiva, Ana Paula. Falamos sobre a raiva, a intensidade, o sentimento tóxico que acaba com o teu fígado, desestrutura você, acaba com o teu sentimento imunológico, com a tua cadeia imunológica, os sentimentos, mas identificamos hoje aqui só a raiva. A raiva mereceu um capítulo especial aqui, porque é um dos sentimentos mais maléficos que existe. Ela acaba com você, acaba com seus relacionamentos, acaba com a tua saúde. Então, se você não entender e você não trabalhar isso, você vai ter problema de saúde e você provavelmente está intoxicando você e está intoxicando todos os seus relacionamentos. Então, identifica aquilo que eu falei. Identifiquei a raiva, frequência de 1 a 7, intensidade de 0 a 10, multiplica e anota e guarda no teu caderninho, porque depois nós vamos falando sobre o que, no final, o que nós vamos fazer. Porque aí eu vou dar o quê? No final, o quê? Vou dar uma solução, né? Porque não adianta eu falar só do problema, eu vou dar a solução para vocês, gente. Só que eu quero que vocês anotem isso. E outra coisa que é para anotar, então, frequência e intensidade. Aí vocês vão entender o fator, né? Que é o resultado. E o que você comunica? Ou seja, o que você faz quando você está com raiva? Você grita? Você fica emburrado? Você briga? Eu quero que você identifique isso, para você poder ser curado. Gente, está fazendo sentido? Eu já estou finalizando essa live, eu quero que vocês me dêem um feedback. Identifiquei. O que eu estou comunicando quando eu estou com raiva? Eu brigo, eu grito, eu bato em alguém, sei lá, eu esbravejo. Eu quero que vocês identifiquem isso para que vocês possam depois trabalhar e ter esse resultado. Combinado? Gente, bora lá. Hoje eu falei sobre a raiva, eu não vou entrar em outros sentimentos, porque se eu entrar eu não consigo depois fechar, né, com o tempo da nossa live aqui. Então, identificou se tem raiva, identificou a frequência, identificou a intensidade, multiplica, vai dar o fator e você vai anotar o que eu estou comunicando. E eu quero que vocês pensem ao longo do dia, o que eu estou comunicando? Ali, a Sandra está dizendo, eu choro muito. Benício, bom dia, meu coach, bom dia. Eu choro muito. Ok, então anota ali, choro muito, tá? Você vai anotar, vai deixar anotadinho para nós trabalharmos ali mais.
E eu quero que você fale também assim, geralmente com quem? Quais são as pessoas, em qual ambiente que eu sinto raiva? É no meu trabalho? É com meu marido? É com meu filho? É com uma amiga? Eu quero que você identifique onde e com, assim, qual o local e com quais pessoas. Qual o local e quais pessoas que você sente essa raiva. Para você identificar. Então você vai identificar, olha só, a intensidade, a frequência, multiplicou, deu um fator, né? Deu um resultado ali. O que se comunica e aonde é que você fala assim, nossa, quando eu tô no meu trabalho, eu passo uma raiva, eu quero que você identifique o lugar e as pessoas, tá? Nisso, por que isso é importante? Porque eu quero que você vá entendendo passo a passo do teu sentimento. Para você poder, você tem que conhecer. Para depois você poder trabalhar, encontrar cura, você tem que encontrar a doença. Né? Você não vai tratar só o problema, você tem que tratar a causa do problema. Nós estamos aqui identificando a causa. Tá? Nós estamos identificando, não, eu sinto raiva. Sentir raiva é um problema. Agora, nós estamos identificando a causa desse sentimento de raiva. Então, identificou em qual ambiente, agora você vai identificar o quê? Quais as consequências dessa raiva para você? Qual a consequência dessa raiva? Então você disse ali, Sandra, eu choro muito, tá? É o que você tá comunicando. Então tá, o que acontece? Eu choro muito. Quando acontece isso... Agora, quais os ambientes? E com quais pessoas, né? Que você passa raiva, que você tem esse acesso de raiva. E para você, qual a consequência física? Qual a consequência emocional? Qual a consequência espiritual? Esse eu choro muito, Sandra, é a consequência, tá? O que você comunica. Então, por exemplo, você chorar é consequência, mas antes, o que você comunica? Então, por exemplo, assim, você se fecha, porque esse chora muito, você chora na frente da pessoa ou você chora escondido? Porque o que você comunica é o que você faz quando você tem um acesso de raiva. Então, por exemplo, você grita com alguém ou você sai correndo para não gritar. Você se esconde e chora escondido. E aí eu quero saber também a consequência disso. Tá? Me dá dor de cabeça, eu brigo com Deus, por exemplo. Né? É uma consequência espiritual. Eu brigo com Deus, eu chorar muito é o emocional, vem a emoção, vem o choro, não é? Fisicamente, eu sinto dor de cabeça, dá dor no estômago, dá dor no fígado, dá, sei lá. Aí é a consequência disso. Por quê? Porque aí você vai identificar o sentimento, que é a raiva, a frequência, a intensidade, o que você está comunicando, com quem é que você está sentindo essa raiva ou em que ambiente e qual é a consequência para você. Física, espiritual e emocional. Eu fico com dor de cabeça, eu me tranco no quarto, ou depois eu sinto culpa. A Giovana está dizendo, me calo, empurro e choro escondido. Isso. Então, eu acabo me calando, o que eu comunico? Eu me calo, me fecho. Só que depois eu vou lá chorar escondido. E depois, qual a consequência disso? Dá dor de cabeça, dá desânimo, dá preguiça, não dá vontade de conversar com ninguém? Alguma consequência está trazendo para você. Eu sinto depois que eu fico mal, eu não quero comer, meu estômago fica ruim, eu tenho vontade de vomitar. Vocês têm que identificar, do jeito que eu falei. Então, frequência e intensidade multiplica, dá o fator. O que eu comunico? Então, o que eu falo? Anice, eu gritava, eu brigava, nossa, me descabelava. Em qual ambiente? O meu era mais dentro de casa, com meus filhos, com meu esposo, porque fora eu era boazinha, então era dentro de casa que eu manifestava a minha raiva, era dentro de casa. E quais as consequências físicas? O meu fígado, atacava o meu fígado. E eu brigava com Deus, mas brigava com Deus absurdamente. Então, só para vocês terem uma noção de como era o meu. Olha lá, eu choro escondido, tenho dor de cabeça, isso. Então, a dor de cabeça é a consequência, tá vindo pro teu corpo. Já tá te causando mal, tá te dando dor de cabeça. E o teu corpo tá dando sinal, a tua raiva tá mexendo na tua base da cadeia imunológica.
Tá te dando. Aí a pessoa vai no médico, quero tratar porque eu tenho uma dor de cabeça direto. Ela não entendeu que tá vindo da raiva. Aí ela vai lá, toma o quê? Um remédio para dor de cabeça. Não tá tratando a causa, tá tratando o problema. E não vai ter tratamento. Por quê? Porque quando você se sentir raiva, vai ter dor de cabeça de novo. Vocês estão entendendo que a dor depois, ela é só uma, como que eu vou falar? Só um efeito. A causa é o sentimento. A dor é só um efeito, gente. A causa é um sentimento. Quando eu falo que um processo de coaching é importante para você trabalhar, que vai te curar, a pessoa não consegue entender. Por quê? Porque aí você vai tratar a causa, você não vai tratar só o problema. Então, a dor de cabeça é o efeito, é como uma febre. Mas o que está causando a inflamação? O teu sentimento. A febre só está dando um sinal, a dor de cabeça é só um sinal de que tem alguma coisa errada. O teu sentimento é que é a coisa errada. Vocês estão entendendo a importância de trabalhar as emoções? Gente, mas vamos finalizando por aqui. Identificaram, né? Vai guardando isso aí porque nós vamos falar dos outros sentimentos. E na sexta-feira eu vou dar solução para tudo isso. Vocês acompanhem segunda, terça, quarta, quinta. Na sexta eu vou dar solução para tudo isso. Combinado? Combinadíssimo, gente. Eu quero que vocês identifiquem. Vão identificando, porque se vocês não identificar, não adianta eu dar solução. Vocês não vão ter entendido o processo. Então amanhã nós vamos trabalhar mais 2 sentimentos. Só que aí eu já vou entrar direto nos sentimentos. Eu não vou dar toda essa introdução de novo, tá? Porque senão a gente perde muito tempo. Então amanhã já vou trabalhar sobre mais 2 sentimentos. Deixa eu ver quais os sentimentos que eu vou trabalhar aqui para você já ir ficando. Gente, vai ser top. Inveja. Vou trabalhar inveja amanhã. E mais um sentimento que eu vou aqui associar ele aqui. Depois eu vejo qual vai ser outro. Mas a inveja nós vamos trabalhar amanhã. Tem inveja? Não tem. Não. Ah, tem. Tem. Todo mundo tem. Então, amanhã nós estaremos aqui 6h45 de novo. 6h45 da manhã falando sobre inveja e mais um sentimento. Guarda o papelzinho aí, gente. Anota isso que vocês falaram. Não é para deixar na cabeça não, gente. Não lembra, tá? Anota para você poder encontrar a cura, tá bom? Um beijo para vocês, uma semana abençoada. Tira um print dessa tela, me marca, fala lá se valeu a pena a live para você. E aí me manda para outros amigos, fala assim, amanhã já vai ter, porque hoje não vai ficar gravada, tá, gente? Quem perdeu, perdeu, quem chegou mais tarde, chegou, é só para quem tá aqui. Tá bom? Vamos honrar quem tá chegando aqui 6h45. Um beijo para você, fica com Deus. Uma semana de luz para você. Beijo, beijo.